Meu nome é Juliana Magalhães, eu sou fotógrafa e as minhas maiores paixões são meus gatos, meu marido, Nova York, esportes. Jogar vôlei é, acho que, um dos meus esportes preferidos. E fotografar se tornou, assim, uma das minhas maiores paixões desde 2016. Minha infância foi ótima, brinquei na rua, brinquei de bolinha de gude, de tudo. Eu nasci em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, mas a minha família morava em Ribeirão Pires, que é uma cidade pequenininha, um pouquinho mais afastada. Foi lá que, assim, brincava na rua. Eu tenho um irmão mais velho e a gente brincava muito, se machucava muito, minha mãe ficava louca. Com 9 anos eu comecei a jogar vôlei e aí desde então eu acho que eu comecei a entender o que era disciplina e horário e tudo, então minha infância foi ótima. A minha relação com a minha família, os meus pais são separados há muitos anos. Eu tinha 6 anos quando eles se separaram. Eu sempre vi meu pai na infância, assim, ele sempre foi super presente. Aí depois ele mudou, voltou pro ABC, né? Foi morar em Santo André. Depois de um tempo, minha mãe, né? Eu e meu irmão, a gente também foi pra Santo André. Então mora todo mundo na mesma cidade. Eu falo com minha mãe todos os dias por FaceTime, toda hora. Ela me ensina a cozinhar, ela me ensina o que eu tenho que limpar. Mãe, como é que eu limpo a banheira? Então parece que ela tá comigo o tempo inteiro. Meu pai, eu gostaria de falar muito mais com ele, mas sempre trabalhando muito e tudo. Eu não consigo falar com ele todos os dias, mas sempre que dá a gente se fala. E eu tenho um irmãozinho, que agora já tem 17 anos. E ele é a paixão, assim, da família. Mas é assim, a gente tá longe, às vezes mesmo que não se fale todos os dias, os corações estão sempre próximos uns dos outros. Tive super apoio da minha família quando eu comecei com fotografia. Na verdade, eu tive super apoio da minha família sempre com relação à carreira, do que eu quisesse fazer. Eu fiz 2 anos de educação física primeiro, porque eu jogava vôlei desde os 9 anos. Depois de 2 anos, eu mudei para administração. Trabalhei 13 anos em banco. E meus pais sempre super me apoiaram. Eles já sabiam que eu morria de vontade de morar fora, mas eu não falava inglês. E o meu hoje marido, que na época era namorado, falava inglês fluente. Então toda vez que a gente viajava, a gente falava, nossa, a gente tem que morar fora, imagina se a gente morasse fora e tal. Tudo que aconteceu na minha vida, todo mundo sempre me apoiou demais. Eu estou nos Estados Unidos há 8 anos. E a oportunidade que a gente teve de vir pra cá foi através do meu marido. Ele é publicitário e aí ele recebeu uma proposta para trabalhar numa agência daqui. E como eu falei, a gente sempre quis morar fora, mas a gente queria que fosse uma coisa concreta. Eu não consegui pedir transferência no banco que eu trabalhava. A gente veio, ele começou a trabalhar. Eu comecei a estudar, descobri inglês de graça em biblioteca pública, depois um negócio especial que tem na Colômbia. São os professores que acabaram de se tornar professores, então eles têm um curso de inglês que é um pouco mais barato, mais acessível. Eu fiz NYU de inglês também. Depois de um ano, estava estudando, super empolgada, nunca gostei na vida de estudar. Falei, gente, eu não aguento mais. Não dá pra ficar só estudando, eu preciso fazer alguma coisa. Enfim, eu ficava andando pela cidade, tirando foto, comecei a postar as coisas no meu Insta. E aí foi que começou um pouco do jogo a virar na minha vida. Minha paixão por fotografia começou lá quando eu comecei o blog, porque eu já estava há 1 ano aqui estudando. E aí eu comecei a postar as coisas no meu Insta, no meu Facebook na época e tal. O marido, que é publicitário, falou, Ju, você não faz um blog? Você já tá andando pela cidade, tudo. E aí eu já comecei a me interessar por fotografia. Porque a gente não quer postar qualquer foto. Muita gente ficava, nossa, que foto legal, não sei o quê. E eu fui me empolgando. Só que aí eu comecei a trabalhar com roteiros personalizados pelo New Yorkando. Primeiro eu comecei com roteiro, depois eu comecei com tours. Só que aí eu pensava, poxa, eu já tô gostando de foto. A pessoa às vezes sai do meu tour para ir fazer um ensaio fotográfico. Se eu conseguisse fazer com que ela fizesse fotos no meu tour comigo, acho que poderia ser legal, mas eu não posso fazer isso
do além. Aí fui, estudei 2 anos na ICP, International Center of Photography. Aí eu comecei roteiros e tours em 17. Em 2019 foi quando eu comecei os fototours. E bombou, foi ótimo, tal. E eu super empolgada, pandemia. Mas uma coisa boa da pandemia foi que eu comecei a fazer muitas fotos, porque eu tinha mais tempo. Fui fazendo foto de tudo, comecei a atender americano aqui, que até então eu só atendia brasileiro. E a paixão só foi aumentando, aumentando. Como eu falei, hoje eu descobri que é uma coisa que eu amo, que nem eu sabia que eu amaria tanto fotografia, porque hoje eu vejo que assim, como eu faço fototour, você vai memorizar a viagem da pessoa. Tem gente que tá vindo a primeira vez, tem gente que tá vindo a 10ª vez, mas nunca foi no Dumbo, por exemplo, e quer ir fazer foto. Tem gente que tá vindo de aniversário de casamento, lua de mel. Sempre tem um motivo super especial. E se eu posso eternizar isso, enquanto a pessoa faz o tour comigo, que ela vai conhecer a cidade, às vezes ela vai conhecer um lugar que ela ainda não foi, ou se é a primeira vez, nenhum lugar ela foi, e poder eternizar isso, pra mim é tudo que vale. Então acho que a paixão por fotografia só foi aumentando a partir do momento que eu falei, quer saber? Já estudei, vou colocar isso aqui, vou fazer fototour, e seja o que Deus quiser, eu vou fazer foto de gente. O que eu tento atribuir no meu crescimento profissional aqui é fazer alguma coisa que ninguém fez. Por mais que eu acho que eu ainda tenho muito que aprender como fotógrafa, eu não sou, não tenho aí anos e anos de carreira, mas como eu já estava com essa coisa de tour e de roteiro e já de trabalhando com turismo, tudo que eu penso em fazer é alguma coisa nova, como fototour, que eu fui a primeira brasileira a fazer fototour em Nova York. E a primeira brasileira também que eu saiba a fazer mini ensaios de 15 minutos. Então eu tento agregar à fotografia algo que seja um pouco diferente mesmo, né? Assim, do que um ensaio normal, porque como eu trabalho muito com turismo, não é todo mundo que tem tempo de fazer um ensaio de 2 horas. Num tour, você deixa um pouco mais dinâmico para quem gosta de foto, para quem não gosta, porque você faz o tour, você vai conversando, vai contando a história da cidade e tal, e aí, vamos fazer umas fotos aqui e tal. Eu sempre tento agregar, crescer de algum jeito que seja legal, não só para eu ser diferente, porque eu gosto também de fazer coisa diferente, mas que para a pessoa seja uma experiência diferente e nova. As dificuldades que eu tive com fotografia quando eu comecei, eu acho que, não sei, pelo menos com os fotógrafos que eu converso, luz. Meu pai do céu, eu morria de medo de fazer foto à noite, de usar flash, de como é que eu vou falar pra pessoa o que ela tem que fazer na foto, porque é uma troca, né? Se você não falar o que a pessoa tem que fazer pra foto, ela não vai saber, e aí ela não vai se achar legal na foto. Então, tive essa dificuldade no começo de como é que eu vou guiar a pessoa. E aí foi quando eu comecei a estudar, assistindo o YouTube, fazendo mais cursos online, fiz curso na Columbia, fiz curso na Harvard. Então, assim, você vai fazendo, vai estudando sobre a fotografia, que foi o que eu faço até hoje, e acho que eu nunca vou parar. Mas eu também, além da fotografia, eu tento estudar as pessoas. Por isso que nasceu no New Yorkando a sériezinha de dicas de poses, que todo mundo gosta, porque é um jeito que eu arrumei de ajudar as pessoas com elas assistindo os meus vídeos e também para eu ter criatividade do que falar para ela na hora. Então eu tô sempre buscando poses novas, dicas novas de poses e tal, para a pessoa, porque quanto mais relaxada ela ficar, mais natural eu vou conseguir puxar dela. Mas assim, eu vivo estudando, porque eu acho que a gente, na fotografia, você nunca vai parar de aprender, né? Olha, a minha jornada como fotógrafa está sendo maravilhosa, porque, de novo, é uma coisa que eu descobri que eu amo fazer.
Eu acho que até quem segue o New Yorkando, antes eu dava só dicas. E quando a fotografia entrou, é uma coisa assim, veio tão natural, sabe? Que claro, com muito estudo, mas assim, é uma coisa que eu gosto tanto. E aí você quer aprender tudo toda hora você tá vendo alguma coisa nova, tá ali no metrô vendo um negócio, você já quer saber mais sobre fotografia. Mas, por exemplo, na pandemia, que nenhum brasileiro podia entrar nos Estados Unidos, eu não sabia como que eu arrumaria um novo cliente. Como que o fotógrafo faz para ter um novo cliente? Aonde eu vou? Sabe? Tipo, como que é? Onde que eu tenho que divulgar? No meu Instagram? Tipo, no meu Instagram só vai ter o pessoal que tá no Brasil. Então, isso eu tive um pouco de dificuldade, até que eu me inscrevi num site de fotógrafos que eu descobri, que tem vários. Eu me inscrevi num deles e comecei a atender os americanos aqui. E aí, nossa, e aí foi muito legal, porque eu já fui parar em aniversário que tinha Martha Stewart. Aí fui parar numa reunião de board. É a primeira reunião de board da empresa que a gente vai fazer pessoalmente. Tá bom, tem alguém, né, que eu tenha que prestar atenção e tal? Tem, Peter Rockefeller. Aí eu, gente, é o Rockefeller? É o Rockefeller? Não, é ele mesmo. Então, assim, quando você faz foto aqui, com pessoas daqui, acontecem umas coisas. Pedido de casamento num barco, no pôr do sol, com a estátua. Já fui parar em pedido de casamento em helicóptero, em Manhattan. Então, assim, acontecem umas coisas em Nova York que você nem sabe como. Quando você olha, você tá ali na dificuldade, você não sabe como que você vai ter um novo cliente e tal. E, de repente, você tá dentro de um helicóptero, sabe? Fazendo um pedido de casamento. Então, isso é muito legal de Nova York, porque realmente aqui acontece de tudo. Eu já sofri preconceito no trabalho por ser mulher. Você tem que se provar o tempo inteiro. Tipo, eu já escutei de gestor meu falar pra mim, você tem que provar que você não é só um rostinho bonito. Enquanto eu tava em banco, eu achava que tudo era normal. Beleza, o cara dá em cima de todo mundo. Tipo, sei lá, fala umas gracinhas e tal. É homem, né? Mas hoje, aqui, agora que eu tô, tipo, fora desse cenário, quando eu vejo isso, assim, eu vejo o quanto era tóxico mesmo esse cenário, sabe? Mas eles me chamavam no banco de Mano Ju. E o pior é que eu adorava, porque pra mim era normal. Tipo, Ju é tipo homem. Era a minha defesa, mas muita gente gostava de mim justamente porque eu falava tudo na cara. Mas hoje eu olho, mesmo falando tudo na cara, é desconfortável. Tipo, você tem que botar o cara sempre ali no lugar dele, sabe? É chato isso. Cada um tem que saber o seu papel e ficar na sua, sabe? Não tem que, nossa, porque eu vou falar mesmo que é bonito, que o homem é assim, não sei o quê. Não, gente, vamos respeitar todo mundo. O meu propósito quando eu realizo o meu trabalho é que a pessoa tenha uma experiência incrível, seja fazendo só o tour, só foto, fototour ou mini ensaio. Eu quero que ela se divirta comigo e se divirta fazendo. Porque se eu conseguir divertir a pessoa, eu vou conseguir tirar as fotos dela mais natural possível, que ela vai olhar e falar, essa sou eu. Então eu quero que a pessoa se sinta ela. Toda foto que eu tiro eu mostro, porque eu falo, gostou? Gostei. Gostou mesmo? Porque eu quero, é você nessa foto? Acho que tá um pouco assim, então vamos fazer de novo, até a gente achar você se sentir você. Então eu acho que isso é o número 1, assim, que a pessoa tenha uma experiência incrível e que ela saia se sentindo linda, mas se sentindo ela. Eu acho que empreender aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu aprendi em Nova York, todo mundo fala que é a cidade que você pode ser o que você quiser. Quando eu vim pra cá, que eu comecei com as coisas do blog, comecei a seguir as pessoas que também faziam a mesma coisa que eu, com dicas de Nova York, com tours e roteiros e tal. E às vezes eu escutava as pessoas falando, não desista, você vai chegar lá e tal. Eu olhava, tipo, tá, gente, é difícil pra todo mundo, né? Não sei se eu vou chegar lá, porque tem muita gente aqui que faz a mesma coisa, mas com os anos, eu acho que a vida e Deus principalmente me guiou e me mostrou que sim, você pode chegar lá. Aonde é o seu chegar lá? Às vezes o seu chegar lá é um passinho de cada vez, sabe? Não é chegar lá, nossa, eu quero chegar lá no topo, não. Olha
onde você estava, que foi o que eu comecei a fazer, e onde eu tô agora, e compara você com você. Com o tempo eu fui entendendo que eu posso ser o que eu quiser, posso ser eu, que vai ter alguém que vai gostar do meu estilo, que vai gostar do meu estilo de foto, do jeito que eu faço tour, do Juliana, né, bagunça organizada. E vai ter gente que quer a pessoa mais séria, que quer a pessoa mais certinha, o que quer qualquer coisa. Então eu acho que isso é bem legal, porque por mais que lá atrás eu achasse que, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Tem tanta gente que faz, tem espaço para todo mundo. Eu acho que sucesso pra mim é você trabalhar com o que você ama. Porque eu trabalhei 13 anos da minha vida porque era um trabalho, era o que pagava minhas contas, minhas viagens. Eu não posso reclamar, porque eu trabalhava pra fazer o que eu queria, o que eu gostava. Mas eu acho que hoje o sucesso não é você chegar lá. Onde é o seu chegar lá? Cada passinho é um sucesso. Eu não imaginava que eu ia ser fotógrafa aqui, que eu ia fazer fototour, que eu ia fazer ensaio fotográfico, que eu ia ter ideia dos mini ensaios. E uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida é que eu ia fazer parte do time de fotógrafos do Summit. O programa que eles têm de pedido de casamento é muito surreal pra mim. Tipo, eu nunca imaginei, nunca. Todo mundo acha maravilhoso, é o lugar mais fotografado de Nova York, todo mundo quer ir. Sucesso é isso. Às vezes não é você chegar lá, só que as coisas começam a acontecer aqui de passinho em passinho. Quando você parar pra pensar, você fala, meu Deus, tem certeza que sou eu? Então eu acho que é isso, conte cada passinho que você dá como um sucesso. O dia a dia da Juliana fora do trabalho também é uma bagunça organizada. Porque eu gosto muito de jogar vôlei. Agora eu parei depois de uma lesão na coluna. Mas eu jogava em 2 times aqui, em 2 ligas, uma masculina e uma feminina. E agora, ao invés de jogar vôlei, que eu amo, eu vou pro quiroprata, pro pilates. Mas eu ainda faço funcional, que eu amo também. Eu gosto muito de esportes, de sempre estar me movimentando. Amo ficar com meu marido. Isso aí é declaração, hein? Mas a gente gosta muito de viajar para conhecer lugares novos. Ele é piloto, então a gente, de final de semana, a gente sempre tenta conhecer uma cidadezinha nova. Conhecer a cidade, vai na cervejaria, dorme e aí volta no dia seguinte. Então, isso é uma coisa que a gente gosta muito, de ficar procurando lugares que tenham cervejarias pra gente passar o final de semana. A Juliana, fora do trabalho, também ama viajar. Eu acho que mudando pra cá, isso só aumentou, porque agora é mais fácil, né? Mais acessível. Então a gente gosta muito de viajar. Ficar com os meus gatinhos, que eu tenho 2. A Moa, que é brasileira, eu adotei ela no Brasil. Ela veio comigo quando eu mudei. E o Apple, que é americano, adotei ele aqui, num Cat Café. Mas assim, a gente tenta curtir o máximo da vida que a gente pode, enquanto a gente tem saúde. Enquanto minhas costas ainda estão me permitindo andar. A minha relação com Nova York hoje é de amor e ódio. Mas não me levem a mal. Eu amo essa cidade. Não moraria em outro lugar, eu acho. Mas eu amo porque tudo acontece ao mesmo tempo e cada dia tem uma coisa nova e tal. Mas ao mesmo tempo, eu também odeio porque é difícil de acompanhar a cidade. E o tanto de gente, eu nunca achei que eu ia reclamar do tanto de gente que tem em Nova York. Porque eu sou do ABC, eu fui morar pra São Paulo. Eu amava morar em São Paulo, movimento e tal. Mudei pra cá, falei, beleza. Nossa, igual São Paulo, um monte de gente e tal. Mas eu acho que eu tô ficando mais velha, tô dando uma... Sabe assim, eu não precisava desse tanto de gente. Então eu acho que é isso, é de amor e ódio. Mais amor, mas de vez em quando você fica meio... A cidade é delas, a cidade é nossa. Porque o que eu conheço de mulher
que veio pra cá do mesmo jeito que eu, com marido, não podia trabalhar ou não falava inglês, ou podia trabalhar, mas não sabia o que ia fazer. E essa mulherada se reinventou de um jeito. Assim como eu nunca imaginei que eu ia virar fotógrafa. Tipo, nunca, na minha cabeça. Eu acho lindo as histórias das pessoas. Nossa, eu tinha arte na minha vida. Só que eu não posso falar isso porque eu não tinha. E eu descobri aqui. Então eu acho que quando você tá aqui, principalmente a mulher, que ela vai tirar a força de onde for, que nem ela sabe. Eu não sei de onde eu tirei força ou criatividade. Eu acho que Deus foi me guiando e me mostrando. Porque eu não sei, hoje você olha pra trás e fala, eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Tipo, não é que eu fiz tudo lá atrás já pensando em como que eu ia chegar aqui. Então, assim, tem muita mulher aqui que se reinventou e que, tipo, todas são sucesso. Cada uma no seu mercado, mas eu acho que a cidade é delas, é nossa e a gente que manda esse negócio. A mensagem que eu deixo pra mulher que tem medo de arriscar e não sabe como começar, só começa, fecha o olho e vai. Porque eu fiquei muito tempo pensando, e aí a hora que eu falei, dane-se, vambora, foi a hora que as coisas começaram a andar. Então, assim, se você tem medo, se você não sabe como começar, tem um monte de mulher aqui que faz palestras, que te ensina a começar. Tem um monte de gente online, né, nas redes sociais, que dão várias dicas. Então, se você não sabe por onde começar, tenta ganhar algum embasamento. Mas não deixe de ter coragem para começar. Porque eu sei que parece difícil, eu já estive lá. Até a hora que eu falei, quer saber? Vambora, seja o que Deus quiser. E é isso, aí Deus te guia o resto. Vai com Deus, que vai dar tudo certo.